Seja bem-vindo ao podcast do Piquenique, onde falamos de Web3 e assuntos relacionados. No episódio de hoje, revelamos as entranhas do Drex, o real digital, abordando o andamento do projeto piloto e os impactos dessa implementação no mercado. Para esse papo, convidamos Maurício Magaldi, do podcast Block Drops, e Cesário Martins, um dos fundadores da LoopPay, uma das empresas que participa do programa piloto do real digital. Pedro Puri faz parte do time do Piquenique e é host dessa conversa. O Piquenique não é apenas uma corretora descentralizada, é a sua porta de entrada para investir em criptomoedas e gerar renda passiva na blockchain. Tudo de uma maneira simples, transparente e com a segurança da autocustódia. Saiba mais em piqueniqueinvestimentos.com. Cada convidado pode se apresentar e a gente de lá começa a bater o papo. Maurício, quer começar, por favor? Obrigado por ir, João. Bacana estar aqui com vocês. É um trabalho bacana que vocês têm feito aí de educação, conscientização e bacana que os números estão crescendo também. Muito legal. Bom, eu sou Maurício Magaldi, Block Drops é o meu podcast em português. Eu comecei a fazer esse podcast em 2019, depois que eu saí da IBM, onde eu era o executivo principal de consultoria na América Latina para blockchain, e não queria perder contato com o mercado, queria continuar estudando, pesquisando tudo que estava sendo construído com blockchain, e acabei me enveredando aí pelo caminho do podcast. O podcast continua, né, semanal, nunca perdi uma semana ainda, então estamos aí mantendo aí esse track record. E eu também tenho um quadro de entrevistas chamado Block Talks, e é onde a gente fala com builders, né, com os criadores de soluções usando blockchain. Então é bacana poder bater esse papo com vocês sobre esse momento tão interessante no mercado, que é a implementação, né, do piloto da CBDC do real. Então é bem interessante as opções, né, as escolhas que foram feitas para colocar esse piloto de pé são bastante interessantes. E talvez, se isso correr bem, possam ser, como o Pix está sendo, uma referência para o resto do mundo em termos de adoção. Então vai ser bacana trocar essa ideia aqui com vocês. Boa, Maurício, boa. Cesário, quer se apresentar para nós, por favor? Prazer em conhecer a todos. Pessoal, eu estou em uns 10 anos criando empresas de internet. Antes aqui da LoopPay, eu estava no comecinho da fundação de uma empresa chamada Mobile, que é o comércio de móveis, e lá a gente estava vendo sofá online na época que nem a Casas Bahia vendia, né? Depois eu fundei uma empresa chamada ClickBus, é como se fosse um decolado ônibus, um marketplace de venda de passagem rodoviária, e também nessa onda de inovação, né? Naquela época que foi fundada a ClickBus, a única forma de vender, de você comprar passagem rodoviária era indo no guichê. Passei os 2 aninhos fora, fiz MBA em Harvard. Quando eu voltei, passei um tempinho na indústria da genética e depois montei a LoopPay. Eu já estou um tempo aí criando empresa, sempre nessa onda de inovação. Acho que o grande negócio aqui, né, de blockchain, de real digital, acho que a gente está num momento muito especial, um momento de definição, né, de como é que vai ser essa economia tokenizada. Acho que a gente tem uma dádiva, claro, né, de ter um Bacen autônomo, pró-inovação, que tem uma pegada mercado muito forte, né? Então acho que a gente estamos bem de estar no Brasil nesse momento aqui. É super legal participar aqui com vocês, pessoal. Muito legal. Daria para fazer uma conversa de horas e horas com cada um de vocês só para entender melhor a trajetória, mas vamos aproveitar o nosso tempo para falar do real digital. A gente ouve muito falar de que o real digital, esse projeto, ou essa fase do projeto pelo menos, é apenas para atacado. Então, apenas para infraestrutura das finanças e apenas, as instituições financeiras talvez tenham acesso a ele. Aí eu queria entender de vocês como isso exatamente está se desenhando, que tipo de projetos estão sendo desenvolvidos, como que essa solução de real digital está virando prática nos dias de hoje, né? Claro que tudo pode mudar, mas nos dias de hoje, como que ele está se formatando? Eu acho que eu posso dar até talvez um passo antes aqui, Joe, e falar um pouquinho do momento, né, do real digital. Então, basicamente, esse é um projeto piloto de simulação que está previsto finalizar lá no começo para o meio do final do ano, lá para fevereiro ou março, né? Então tem algumas datas, elas estão sendo respeitadas, mas essa é mais ou menos a ideia. Então, quer dizer, durante todo esse momento, nada vai para produção, né? Tudo é teste,
tudo tem muito o aspecto de aprendizado para o mercado. E existe uma grande questão de privacidade, né? Esse é o make or break. Então, se o Banco Central não conseguir responder a questão da privacidade nessa fase, a gente vai ter outra fase que vai tentar fazer outra coisa. Mas essa é a grande questão. O grande trade-off é você está criando uma moeda programável. Então, a gente está falando a primeira vez que o dinheiro vai ter um código, né? Vai ser um código, você vai poder programar em cima do dinheiro, dentro de uma blockchain, né, que é a ABS, só que daí você traz esse problema de privacidade. Será que isso vai ser resolvido ou não? Então, meio que essa fase. E daí, tem 3 etapas, né, que a gente está nesse momento, né? Você tem uma primeira etapa, subir a infraestrutura básica de comunicação, que são os nós. Então, a gente está nesse momento aqui. E você tem a segunda fase, que ainda não começou, que é quando as instituições que estão fazendo parte dos consórcios, elas vão começar a fazer interações entre si. E daí você tem a terceira fase, que é, será que existem soluções de privacidade para que essas transações que estão sendo feitas entre os participantes, ela consegue realmente trazer privacidade? Então, acho que mais para setar assim, a expectativa, né? Eu não acho que o mercado está pronto para falar exatamente como que vai ser a solução do real digital para o mundo. Eu acho que a gente pode criar alguns casos de uso aqui, mas ainda muito nessa fase de experimentação e de conhecimento, de aprendizado. Muito bom, Cesário, muito bom o seu passo para trás aí. E eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar do real digital nesse nível de detalhe, dessa fase do projeto, sabe? Foi bacana poder ouvir do Cesário, né, essa perspectiva, assim. Eu acho que as pessoas esquecem, né, que a gente fala do real digital, mas é o piloto do real digital, né? A galera tá tão empolgada, em geral, em ver isso funcionar de um jeito bacana, né? Que a gente acaba esquecendo que é um desenvolvimento de mercado numa tecnologia que está sendo experimentada, né? Depois de algumas outras tentativas mais tímidas ou mais limitadas, mas é interessante ver que a gente está evoluindo no piloto, né? Se a gente der uma olhada um pouco mais geral, né, no mundo, de acordo com o BIS, mais de 90% dos bancos centrais estão experimentando CBDCs de alguma maneira. Tem de vários sabores. Tem as mais centralizadas, as menos centralizadas, com tecnologias tradicionais, com tecnologias tipo blockchain. Então, a gente está vendo esse fenômeno, esse movimento, né, esse momento acontecer em vários países. E o Brasil já vem com uma tradição de inovação no mercado financeiro de décadas. Nós não estamos falando só do Pix, né? Se a gente for olhar para o final dos anos 90, começo dos 2000, quando foi introduzido o SPB, o Sistema, né, de Pagamentos no Brasil, isso foi uma revolução. Então, acho que a gente já vem com essa tradição da inovação tecnológica e o Banco Central no Brasil sabe fazer coisas em escala, né, para o mercado todo. Então, a etapa do piloto é muito importante, tem várias validações, como o Cesário bem comentou, né, e a principal delas é essa questão da privacidade entre os participantes, as transações e tal, que eu acho que tem soluções bacanas chegando no mercado, que a gente pode discutir conforme esse papo avance, mas eu acho que essa perspectiva de que é um piloto, que é uma fase importante para consolidar, né, a possibilidade de se utilizar as tecnologias que foram escolhidas para fazer o real digital pro atacado, eu acho que é um passo importante e está bem estruturado, como a gente tem visto aí, né, em relação não só aos participantes, mas em relação aos casos de uso. E aí, essa semana, se não me engano, já teve até gente falando de estender já, né, começando a projetar o caso de uso para o real tokenizado, que é uma outra camada da arquitetura que o Banco Central tá propondo. Então, acho que essas discussões, trazer luz pública para essas discussões vai ser um momento bacana e importante discutir isso amplamente com a sociedade. Total. E é muito interessante ver isso. O Bacen tem um track record bacana com o Pix e com tudo mais, mas é muito bom ver essa implementação de uma forma faseada e bem pensada, de testes e tudo mais, né? Eu fico bastante impressionado, eu gosto muito desse approach que eles estão tomando de experimentação. Mas eu fiquei... Uma das coisas contra-intuitivas da fala do Cesário, para mim, foi a parte da privacidade. Porque quando a gente ouve a grande
crítica do real digital, principalmente no mundo cripto, Web3, onde a gente não tem tanta informação assim, é de que os agentes públicos, o real digital, ele vai dar a nossa vida financeira de mão beijada para os agentes públicos, onde eles vão ter acesso a as nossas transações e patrimônio. E aí vem o Cesário, que é uma pessoa que também está participando desse teste, e fala que o make or break, né, tipo, o ponto crucial do real digital nessa fase é conseguir implementar uma solução de privacidade. Eu queria saber melhor sobre isso, Cesário. Tipo, que tipo de solução, que tipo de privacidade eles estão pensando? Como que isso está se desenhando um pouco mais no detalhe, cara? Muitas vezes o pessoal confunde, né, do que a tecnologia consegue fazer versus o que a lei deixa ou não fazer. O que rege o nosso sistema financeiro são as leis, e as leis são claras. Você tem sigilo bancário, em que nesse sigilo você tem regras, né, para quando que os participantes do mercado financeiro podem ver ali, né, os ativos de cada cliente. Você tem a lei GPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então você tem leis muito fortes que definem quando que, por exemplo, o próprio Banco Central ele pode saber quais são os ativos que o Cesário tem, e também outros bancos. Qual que é o grande problema que acontece quando a gente utiliza a tecnologia que o Bacen decidiu em relação à privacidade, né? Então, só dando aqui mais um detalhe, a tecnologia é uma blockchain permissionada chamada Hyperledger Bezel, que ela é um EVM, né? Então, é uma dessas blockchains que são baseadas na Ethereum Virtual Machine. Em geral, essas blockchains, até comparando com o mundo é hoje, né? O mundo é hoje, você tem um negócio chamado account base, né? Que é tudo baseado na conta, eu tô até dando um exemplo aqui, na conta do Cesário. Mas quando a gente vai para essa blockchain, você muda a configuração. Agora você não tem mais a conta do Cesário, você tem a carteira do Cesário. Então essa carteira ela tem uma chave pública dentro dessa blockchain, então é um endereço XYZ lá, que teoricamente só o banco ou a instituição financeira que eu estou operando sabe que eu tenho essa chave lá, né? Então todo mundo da blockchain consegue ver, mas só quem sabe que aquele endereço é meu, é a instituição que eu estou operando. E qual que é o problema de privacidade? Quando eu faço uma transação da minha instituição financeira para outra, vão acontecer transações na blockchain que agora a instituição financeira que eu estou operando, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma transação para o João. No momento em que essa transação acabar, a instituição financeira que eu estou operando vai saber qual que é o endereço do João. E daí, essa instituição vai saber quais são todos os ativos que o João tem naquela outra instituição financeira. E isso se configura aí um problema de privacidade que a gente não tinha. Então, aí agora a gente tem que procurar soluções. Eu queria dar um pouco de contexto nessa discussão sobre privacidade, se for possível, né? Eu acho que a gente confunde um pouco. O ethos do cripto, né, de autossoberania, é super bacana. Eu acho que é um movimento interessante, importante, propriedade digital, acho que essas são discussões altamente válidas. Mas o mundo real, se a gente puder chamar assim, ele já tem um arcabouço legal, regulatório, que demanda a exposição de uma série de informações sobre qualquer cidadão operando nesses mercados. Então, pensar que o real digital, que está trazendo, né, o Hyperledger Bezel, que é uma variação de EVM, como protocolo escolhido para rodar o real digital, no contexto regulado, cara, a gente está falando aqui, né, de uma situação em que o regulador já tem acesso às informações, né, que os bancos têm que obedecer não só a LGPD, mas tem que obedecer às leis de sigilo bancário. Os cidadãos têm por obrigação abrir uma série de informações para você passar por um Know Your Customer. Então, é importante a gente manter essas coisas no contexto, porque isso não vai mudar. A tecnologia que está sendo introduzida para permitir o real digital, ou seja, um dinheiro de atacado programável, ela não muda as leis, né? É a tecnologia que vai ter que achar um jeito, e por isso que o Cesário está falando, né, do make or break, dessa questão da privacidade, porque tem questões, ainda que sejam entre banco A e banco B, que vão precisar ser respeitadas porque está escrito na lei que é assim que precisa ser. Então, acho que a gente precisa separar um pouco a história do cripto como
uma ideologia do mundo real enquanto a arte do possível. E eu acho que é aí que está a experimentação e a importância do piloto nesse sentido. O que eu acho curioso é que o mundo cripto roda na base do Discord, na base do Twitter, às vezes Instagram, às vezes um pouco do YouTube, um monte de WhatsApp, um monte de Telegram, Signal e afins, né? Mas está todo mundo em cripto satisfeito de ter uma carteira pseudônima, às vezes não pseudônima, às vezes muito docs, né? Como ENS e coisas afim, né? E outras nomenclaturas, com todas as suas transações nas blockchains públicas, abertas para o mundo ver, e o real digital é que é o problema. Então, acho que é muito conveniente, né, para pessoa, para o DGen, como somos nós aqui, esquecer de que a gente também tem telhado de vidro. Nem tudo está resolvido em cripto, né? Muito pelo contrário, tem coisa pra caramba para construir. Então, eu acho até um pouco fora de propósito quando a gente olha para o real digital, né? Ou qualquer CBDC de atacado. Varejo outra história, não vamos nem entrar aqui, né? Mas CBDC de atacado e falar que é um problema. Porque não é um problema. É uma condição que aquele mercado regulado está tentando endereçar com uma tecnologia nova que, por acaso, é parecida ou originada no ambiente cripto. Então, acho que a gente tem que tomar todas essas questões com, como minha mãe falava, com um pouquinho de sal, né? Para a gente também poder interpretar o que isso significa de inovação para o mercado que existia antes, né? Então, acho que esse é um pouquinho do contexto que a gente acaba esquecendo. E tá todo mundo aí em Facebook, Instagram, dando dado de graça pro Zuckerberg, pro Elon Musk, né? E o problema é a real digital. Não é. Não é não. O problema é que a gente precisa aprender a ser dono dos nossos próprios dados, né? E a gente precisa fazer isso com todo mundo, não só com o Banco Central. Cara, essa é a parada que eu acho que é muito doida, né? Por isso que eu falei que é contra-intuitiva, porque as blockchains rodam hoje de forma pública, as blockchains públicas, as principais, rodam de forma pública, onde tudo é transparente, igual o Maurício falou. E aí, uma das soluções que nós tínhamos para tentar dar privacidade, por exemplo, a Tornado Cash, ela foi execrada, né? E tipo, ela virou outlaw, né? O governo americano foi contra o criador do Tornado Cash, que buscava dar privacidade. E aí, agora, a gente está discutindo, por exemplo, o real digital, que seria uma blockchain, vamos dizer, sei lá, do poder público, eu não sei como que a gente pode colocar isso, onde a gente talvez tenha que buscar uma solução que faça aquilo que o Tornado Cash fazia. Completamente doido isso para mim, sabe? Mas é a mais pura verdade. Talvez seja a única forma da gente cumprir as leis que já existem, né? Parece um pouco uma dicotomia, né? Mas se a gente for parar para pensar, eu vou retomar um pouquinho do começo da minha carreira com blockchain lá, profissionalmente, lá em 2017. Eu entrei pela porta dos fundos do mundo da Enterprise Blockchain, né? Das que a gente chamava das blockchains permissionadas, né? A blockchain permissionada era uma maneira do mercado olhar para a blockchain e falar, eu quero todos os benefícios, mas eu não quero a exposição que as blockchains públicas dão para o dado. Porque naquele momento o entendimento era, na blockchain pública você não sabe com quem você está transacionando, mas você vê as transações. Nas blockchains permissionadas era o contrário. Você sabe com quem você está transacionando, mas ninguém vê as transações. E ninguém vê as transações porque é o jeito que aquela coisa lá era estruturada, né? E isso a gente descobriu ao longo dos últimos anos que não voa. Blockchains permissionadas têm uma dificuldade tremenda em criar efeito de rede, por isso a grande maioria das aplicações que foram construídas com blockchain permissionadas acabaram não tendo sucesso comercial, e hoje as que existem no mercado ainda são muito de nicho, são fatias pequenas e talvez não representativas de grandes cadeias de valor. Então, a gente evoluiu, saiu desse circuito e hoje a gente entende que as blockchains públicas, né, do ponto de vista de inovação e de massa crítica, são o caminho a ser seguido. Tem gap também, né? Tem gap de privacidade. Suas transações estão lá expostas. Se você divulgar, igual eu aqui, divulgo o meu endereço do meu perfil. Alguém vai lá no scanner, pega o endereço da minha carteira e bota lá num Dune da vida, vai ver lá todas as transações, os NFT lixo, meus rug pool, tá tudo ali, né? Então, não é privado, não tem privacidade, não tem confidencialidade no ambiente das blockchains. Mas uma das discussões que cripto nos obriga a ter, e eu acho que essa é a grande sacada, e o que a gente precisa talvez levar em consideração, é essa questão da autossoberania, né?
Então, o que preocupa quando alguém de cripto fala, porque é a blockchain do governo, né, ou do poder público, como o Puri falou, é que a gente está querendo retomar essa autossoberania. A gente está querendo ter privacidade nas coisas que a gente escolhe, né? Então, quando a gente fala assim, eu quero ter privacidade dos meus dados, eu também quero ter privacidade dos meus dados em relação ao Estado. E se eu não tiver uma carteira doxed numa blockchain pública, ninguém vai saber que sou eu. Então, a gente tem essa sensação de que a gente está retomando a privacidade. E eu acho que é importante a discussão de retomada da privacidade. Mas eu só acho que a gente não está olhando... Quando a gente tem essas discussões, a gente precisa ter um ângulo um pouco mais amplo para discutir e entender isso, porque a gente passou os últimos 20 anos da internet dando dado de graça, né? Oferecendo dado, na verdade, para ter serviço de graça, né? E quando o serviço é de graça, o produto é você. Tá certíssimo. Muito legal. Vai lá, Cesário. Então, pessoal, o que eu acho que a gente pode fazer aqui até para visualizar, né, aqui o pessoal, a diferença entre esses dois mundos, né, que a gente está aqui debatendo, né? Então, realmente, cripto, você tem todo esse ethos de que eu sou dono dos meus próprios ativos, né? A custódia é própria. Quando a gente vai para o CBDC, isso morre. Por definição, né, do Banco Central, e acredito isso ser verdade não só aqui no Brasil, mas em todos os outros CBDCs que estão explorando, a custódia da instituição financeira. E é interessante a gente saber o porquê disso. O Banco Central, ele quer alguém para culpar se algo der errado. Que isso é um pouco dos trade-offs, né? Então, no mercado financeiro, se alguma coisa acontece, a lei exige, né, que você tenha uma contraparte, que você coloque alguma instituição financeira no aspecto judicial. Isso é um contraste muito grande para a cripto blockchain pública. Se você tiver um problema lá, o que acontece? Você senta e chora. Então, você tem os trade-offs. Mas aqui, como a gente está falando de ambiente regulado, não tem opção. Por quê? A lei que manda. E daí, é engraçado isso, porque nesse quesito aqui, a custódia não é do usuário final, a custódia é do banco. Por definição, já que a custódia é da instituição financeira, ele pode fazer, teoricamente, a tecnologia permite ele fazer o que ele quiser, certo? Se ele quiser, vou pegar todos os ativos aqui do meu cliente e vou fazer qualquer coisa. Ele pode, tecnologicamente sim. Nunca ele poderia por causa da lei. E daí quando você vai em cripto isso muda, né? Então é interessante porque é uma mudança de paradigma quando a gente compara esses dois mundos. São diferentes necessariamente. Tem coisas parecidas, né? Porque a gente está utilizando aqui, querendo ou não, uma blockchain EVM, a programabilidade, mas essa questão de custódia é importante. A gente conseguiu separar o jogo do trigo, né? E o que eu acho que é legal a gente parar para pensar na arquitetura que o Banco Central brasileiro escolheu. O real digital, que vai rodar, né, nessa implementação de Besu aí entre os bancos e o Banco Central, ele vai permitir uma coisa bacana do lado, vamos dizer, do relacionamento entre os bancos e o mercado, que é a emissão do que o Banco Central chamou do real tokenizado. Esse é o real que talvez as pessoas físicas e as empresas venham a ter maior contato e contato direto. É um arquétipo que a gente passou a conhecer ano passado, ou estudar mais ano passado, chamado depósitos tokenizados, né? O saldo do seu banco, ao invés de rodar lá num banco de dados em mainframe ou numa aplicação na nuvem, ele vai ter uma representação numa blockchain, então ele pode ser emitido pelo banco numa blockchain, inclusive uma blockchain que pode ser de escolha do próprio banco, porque ela não tem necessariamente que estar ligada, integrada, né, visceralmente na blockchain que vai gerir o real digital, que é esse CBDC de atacado entre os bancos e entre os bancos e o Banco Central. Então a gente abre uma outra avenida, uma outra possibilidade, né? E isso é onde essa discussão apareceu essa semana, se não me engano, foi uma diretora da Caixa, da Caixa Econômica Federal, que falou em fazer a entrega, né, dos benefícios estatais através do uso do real tokenizado. Porque tem mais controle, tem visibilidade, rastreabilidade, auditabilidade, os benefícios que a gente já conhece das blockchains, mas é uma denominação, né, um dinheiro, eu não sei se a gente pode falar assim, né, mas é uma forma de dinheiro diferente que não necessariamente precisa ser o real digital e pode ser
essa emissão comercial, né, do dinheiro comercial dos bancos, e aí a gente abre espaço para trazer uma liquidação, né, usando depósitos tokenizados e programável, tão programável quanto o real digital, talvez mais programável que o real digital, que permite inovação financeira na ponta. E aí a gente vai ver duas coisas, né? A velocidade com a qual as instituições financeiras vão conseguir implementar essas inovações na ponta e do outro lado, o quanto de garrote o Banco Central vai conseguir ter ou vai permitir, né, para que essas inovações cheguem aos usuários. Então vai ser uma discussão interessante. Eu estou muito mais interessado no real tokenizado do que eu estou interessado no real digital. E ela é muito legal você trazer aqui o real tokenizado. Até vamos fazer um paralelo em como que hoje funciona o mercado financeiro, né? Então vou esquecer um pouquinho de blockchain por enquanto, mas basicamente você tem uma instituição financeira que ela tem sua conta de reserva. Então vamos supor que eu sou um banco, eu tenho, R$1 milhão lá na minha conta de reserva, e eu tenho... E essa conta de reserva em geral, tá? Ela fica lá no Banco Central, né? E daí eu vou ter os meus usuários e na verdade, no meu banco de dados, eu vou dizer quanto que eles têm de crédito, como se fosse, mas na verdade é o depósito à vista, né? E daí você tem aqui o que a gente chama de regra de Basileia, né? Que é quanto que os usuários eles podem ter de depósito baseado na sua conta de reserva, né? Então, se for 10-1, aquele banco que tinha 1 milhão na conta do STR, na verdade, os usuários podem ter até 10 milhões de reais distribuídos ali na conta dos usuários. E isso é como funciona o mercado financeiro. Daí, quando o Banco Central quis implementar a blockchain do Bacen e esse esquema de real digital, ele basicamente fez uma analogia muito clara. Você tem o real digital, que ele só vai estar presente em carteiras de tesouraria de banco, que é o que a gente chama de atacado, né? Ele não existe para o varejo. E esse mesmo banco ele vai ter as carteiras dos clientes onde vai ter esse real tokenizado, que é exatamente aquela regra da Basileia, né? A quantidade de real tokenizados versus o real digital segue exatamente como funciona hoje. Então, mais uma vez, a gente tira a conclusão que, né, a blockchain está seguindo como as regras são feitas. E daí é legal, porque daí a gente consegue fazer a analogia, trazer como o sistema funciona hoje para em cima de um blockchain, para a partir daí você ter os benefícios de um blockchain. Então é legal deixar bem claro aí como é que essa é a razão da decisão do Bacen, né? Maurício, você ia complementar, o assunto tá bom pra caramba, cara. Cara, eu tô tentando aqui porque tá muito bom. Né, eu ia pedir pro Cesário contar um pouco do caso de uso que a LupiPay tá encarando no piloto. Contar um pouco pra gente. Não, perfeito. Assim, em termos de caso de uso do piloto, o próprio Banco Central limitou muito do que é possível ser feito. Então, na verdade, nas fases que eu descrevi, a gente está entrando nessa segunda fase, onde vão existir as transações previstas para o piloto. São, nesse caso, todos os contratos, eles são escritos pelo Banco Central, tá? Então, as instituições financeiras que estão participando, basicamente, vão usar esses contratos. E daí você tem transferência de ativos entre clientes da mesma instituição, né? Transferência de ativos, então quase fosse um Pix, né? Então isso é legal, a gente vai meio que colocar ali o Pix, eu tô no banco A, eu tenho o real tokenizado desse banco e eu tô enviando para o Maurício que tá no banco B. E isso tem que acontecer de uma forma como o Pix acontece, super rápido, simples, enfim. E além disso, você tem um outro ativo que a gente não falou aqui, que vai estar também no piloto, que é título público tokenizado. Isso é legal porque agora a gente não está falando de moeda específica, a gente está falando de títulos, e uma coisa que vai ser testado é o DVP, que é o Delivery versus Purchase, que é basicamente o detentor do título recebe o capital, e uma vez que ele recebe esse capital, né, então ele vai receber o real tokenizado, ele repassa o título para quem está comprando. Então você tem o DVP. Que teoricamente, quando a gente fala assim, é algo bem simples, né, mas hoje na vida real, né, como o mercado financeiro ele é estruturado, essas transações elas acabam demorando um pouco mais, enfim. Então, acho que é um pouquinho ali do Banco Central já querendo mostrar o potencial dessa tecnologia, né? Mas essas são, digamos,
as transações previstas pelo próprio Banco Central. É bacana isso, né? Porque esse DVP, DVP, né? Deliver versus Payment, pagou e entregou, né? No mercado financeiro, quando você fala de títulos, né? E de ações e mercado de capitais, você tem uma série de verificações documentais que vão junto, etc. E que tornam esse processo muito menos atômico do que ele poderia ser. E obviamente, a ideia com o Real Digital nesses casos de uso é justamente exercitar uma série dessas automações, né? Então, a gente já começa a ver aí, né, especialmente nesses casos de uso específico, o foco de eficiência que as blockchains já começam a trazer, né? E aí, quando você começa a extrapolar isso, né? Porque para quem está no mundo cripto, é fácil, né? Tem lá uma transação, o NFT passa de mão assim que o dinheiro troca de mão, né? Então, acho que é um entendimento que a gente tem em cripto, que no mercado financeiro ele não é exatamente assim, mas aí você pode, com esse tipo de inovação, trazer isso para o mundo tradicional regulado, e aí o nível de eficiência é uma coisa absurda, né? Nós estamos falando, às vezes, em dias, às vezes em horas, e aí as coisas passam a ter um grau de atomicidade usando o real digital e os ativos emitidos na mesma blockchain. Você consegue fazer, né, essas transações atômicas de maneira muito mais eficiente. Se você precisar validações do ponto de vista, né, do conteúdo do título, dos registros, etc., você já consegue também automatizar isso usando smart contracts. Então, o foco em termos de eficiência nesse sentido, usando o real digital, ainda que seja de atacado, a gente vai conseguir ver isso muito mais no âmbito da eficiência nos primeiros momentos do que as inovações, né, transcendentais e tal, transformacionais desse jeito. Acho que esse um foco do Banco Central muito bacana e que para os bancos que têm grandes volumes de transação, né, entre si, etc., acho que vai ser uma captura interessante de eficiência. Deixa eu fazer uma pergunta mais específica do ponto de vista de casos de uso e tudo mais, do que vocês talvez imaginem que talvez se desenhe no futuro. Mas é o seguinte, considerando que a blockchain vai ficar no âmbito do real digital, sem considerar alguma interface com a blockchain pública, como o Ethereum, por exemplo, como que vocês veriam a aplicação de contratos inteligentes de empréstimos tipo A ou Compound, ou contratos de AMM no âmbito do real digital? Vocês acham que eles seriam encampados por instituições financeiras e seriam um departamento de crédito que seria só apenas governado por contratos inteligentes, ou vocês veem outras possibilidades de outras instituições usando o real digital? Ou talvez uma terceira opção, vocês acreditam que esses contratos, esse tipo de instituição vai continuar existindo no mundo cripto e o real tokenizado vai migrar para a rede pública e aí por aí vai? Como que vocês enxergam isso se desenvolvendo no futuro? Ótima pergunta, até talvez trazendo um pouco de como o potencial que o próprio Banco Central vê nesse tipo de tecnologia, né? E ele mesmo fala, né, de tirar intermediários, de diminuir barreira de entrada para fintechs e de democratizar os serviços financeiros para mais gente. Eu acho que são os 3 pontos que eles trazem quando o Banco Central ele traz o argumento por que a gente deveria ir para frente com o real digital e essa tecnologia de blockchain. Dado que esse o objetivo do Banco Central, o que eu imagino, João, é que vai ter espaço para fazer mais ou menos tudo que você falou, né? Então, cenário 1 aqui, startups entram vão começar a criar smart contracts que vão operar nessa rede do real digital e vão trazer inovações de DeFi. Acredito que é algo que o Bacen ele prevê. Por quê? Porque agora você consegue fazer uns serviços em smart contracts que tiram intermediários e deixam muito mais eficiente o nosso sistema. Isso é bem-vindo pelo próprio Bacen.
Então, acredito que isso vai ser possível. Outra coisa que eu acho que vai acontecer é muitas instituições financeiras, elas fazem a mesma coisa várias vezes. Então, uma área de crédito que faz uma operação específica todo dia, você vê ela vai mesmo banco sendo repetidas, e daí todo banco tendo que criar aquele sistema, aquele serviço, e daí isso não está eficiente, né? Então, eu também acredito que as próprias instituições financeiras vão ter aquelas que vão fazer essas soluções e outras vão acabar usando, né? Então, de novo, é uma rede que está todo mundo lá conectado. E por último, sobre conexão com redes públicas, o grande negócio aqui é a liquidez, né? E a gente até tem pegado ali o sentimento de que os outros participantes do próprio mercado financeiro acreditam. Acho que é muito bem-vindo, é claro, seguindo toda a regulamentação, né, e a dinâmica ali de QIC, mas é muito bem-vindo, sim, porque você conecta daí o mercado do México com o resto do mundo. Eu acho que tem uma questão de evolução aí, né? Quando a gente fala do mercado aberto, de ter o real tokenizado, eu acho que esse sim é o real que vai dar liquidez, por exemplo, por um DeFi criptonativo, né? Como o Aave, né? Ou uma DEX, como uma Uniswap, né? Então a gente vai ver, quando os bancos começarem a emitir o seu real tokenizado, dependendo da rede onde eles venham a emitir, você vai ter, né, quase que como um ato contínuo, a presença, né, desse provimento de liquidez em protocolos criptonativos, né? Do lado do atacado, é possível que a Aave ou uma outra dessas, né, venha a participar do mercado regulado com uma instituição financeira no Brasil usando a estrutura ou a infraestrutura do real digital. Palavras do Cesário, se tiver liquidez e tiver interesse, né, com certeza esses caras vão querer lucrar também nesse espaço, né? O que a gente está vendo já é que projetos como Aave, Polygon, Fireblocks e MetaMask têm versões institucionais e estão fazendo parcerias com bancos centrais, né? Um projeto bacana que foi feito ano passado, chamado Projeto Guardian, lá em Singapura, envolveu o DBS, que é um banco de Singapura, um JP Morgan, um título do governo japonês e uma transação de compra desse título usando dólar de Singapura, sendo feito swap, né, atômico com o ien japonês e no mesmo bloco a compra e o DVP do título emitido no Japão on-chain. Então, já tem essa experimentação, essas empresas já estão fazendo parceria com esses bancos centrais, e tudo isso rodando no ambiente público, apesar de que são allow lists, né? Tem um ambiente público, as credenciais dos participantes são verifiable credentials no padrão Web3, você tem os depósitos tokenizados em diferentes moedas, operando na mesma rede e transacionando usando um protocolo como Aave para fazer tudo isso. Então, eu acho que o espaço para inovação, quando a gente abrir, eu vou chamar de mar aberto aí, né? Um real tokenizado, ele é bastante significativo. Agora, qual é a responsabilidade do banco emissor daquele real tokenizado, né? Enquanto participante do mercado tradicional, isso a gente ainda não sabe. Não existe ainda esse arcabouço que descreva essas responsabilidades, né? Quando isso entrar para o mercado, como o Cesário falou, né? Uma pool de liquidez aqui, real brasileiro, peso mexicano, rodando numa Uniswap, por exemplo, né? O que isso significa, né? Quem são os emissores daquele real digital? Como é que a gente vai entender a contraparte lá no México, né? Quem são esses emissores no México? Como é que a Aave vai fazer para ajudar a gerenciar esse risco? Então vão ser perguntas importantes conforme a gente veja esses casos de uso sendo formalizados, né? E isso tudo, obviamente, vai estar dentro do contexto
mais amplo da agenda digital do Banco Central. Então, acho que esse o espaço tem, players também tem, interesse tem, mas você falou de liquidez, Cesar, eu vou dar um exemplo. Eu tive com o pessoal do JP Morgan na Money 2020, e um dos casos de uso deles usando lá a blockchain, né, o Quorum, que é uma EVM também, eles fazem 1 trilhão de operação de Ripple, de $1 trilhão por mês. É uma blockchain permissionada, é uma EVM também, tem lá os smart contracts, mas os caras estão rodando uma base de 1 trilhão, né, de transações, de movimentação de Ripple todo mês. Tem liquidez. Não vai dizer que não tem, né? Então, é muito da escala também, né? Então, são questões interessantes aí. Rapaz, o que não é brincadeira não, aí é liquidez de verdade, né? Mas eu tenho que trazer também outra perspectiva aqui, João. Você falou sobre casos de uso, tá? E eu acho que o grande ponto aqui é você tokenizar a economia. E às vezes é meio difícil de ver isso, porque não existe hoje uma economia tokenizada, né? Então a gente está falando de algo meio abstrato aqui. Para tentar visualizar, eu vou compartilhar aqui com uma situação que aconteceu até com um amigo meu, e essa história é verídica, tá? Mas basicamente, eu tenho um amigo, enfim, ele queria vender o carro, deixou o carro dele no concessionária de carros usados e saiu, deixou lá o carro para vender, e quando, né, assinou um contrato, né, a concessionária ia ganhar a comissão e ele ia receber a grande parte do dinheiro quando a transação acontecesse. Passou 6 meses e nada aconteceu. Ele foi tomar satisfação, e daí, logo depois de 10 dias que ele foi tomar satisfação, eles falaram que, não, que o mercado tá difícil e tal. Depois de 10 dias, eles fizeram a ligação, né, a concessionária ligou pro meu amigo e falou, olha, consegui o comprador, esse comprador, ele vai pagar 80% do valor, mas, cara, já tá 6 meses parado, você quer fazer? E daí esse meu amigo foi lá e fez, beleza. Pronto, então daí aconteceu a transação e vida que segue. Esse meu amigo perdeu 20% do valor do carro. Uma semana depois, esse meu amigo foi para uma festa de faculdade e, por coincidência, ele viu o carro dele no estacionamento. E ele descobriu que quem comprou o carro dele foi um outro amigo. Ele conhecia e tal, e ele falou, pô, que legal, você comprou meu carro. Você acabou de comprar, né? E daí ele falou, não, rapaz, eu comprei esse carro faz 6 meses. E você pagou tanto? Eu paguei os 100%. Então, olha só o que aconteceu, né? A falcatrua que essa concessionária fez com esse meu amigo, né? Eles seguraram o dinheiro dele, eles venderam o carro logo no comecinho, seguraram o dinheiro dele durante 6 meses e depois ainda vieram com essa história, botaram mais 20% no bolso, tá? Então, isso é uma não eficiência, né, que existe no mercado. Claro que esse meu amigo depois botou na justiça e acabou ganhando, tá? Mas o ponto é, o mercado hoje ele é ineficiente, né? Porque você tem todos esses intermediários e essas coisas que tem que acontecer e a justiça. Como que isso se daria dentro de um real digital? Basicamente, esse meu amigo, ele foi ao carro dele lá e escreveu um smart contract onde as regras estariam claras. Quando acontecesse a transação, tudo que estava no contrato ia ser executado no mesmo momento, né? A propriedade do carro ia mudar, esse meu amigo ia ganhar o dinheiro e a concessionária ia ganhar a comissão. Então, agora imagina, isso é só um exemplo, né? Agora imagina o que acontece na economia inteira. Agora a economia é muito mais eficiente. Então, acho que o grande potencial aqui é você criar uma economia bulletproof, onde está tudo conectado, bem codado e as coisas acontecem muito mais eficiente. Eu acho bacana esse exemplo, até porque ele me... coitado do seu amigo, isso é total assimetria de informação, né? O Gary Gensler ia fazer uma festa com essa situação aí. É Brasil, né, cara? Mas é bacana você pensar isso, né? Porque a gente tem ouvido falar e isso tem sido muito comum, no Brasil tem acontecido bastante, tokenização de ativos reais, né? O tal dos Real World Assets, RWAs. A MakerDAO teve um movimento grande nos 2 últimos anos em cima disso. Mas o exemplo que você deu é um exemplo muito bacana, porque ele mostra
que até o ativo é programável. Essa tokenização que a gente tem visto em grande parte, que é só uma notarização digital de um ativo real, ela é menos interessante, ela é menos eficiente do que ela pode ser. E esse exemplo é muito bacana, porque o ativo, não o dinheiro, né? O ativo carro, ele também está programado para fazer a passagem de mão quando o valor, né, prescrito ali, ele é transferido. Então, para você ter o que a gente chama de ativos autoliquidantes, né, no mundo da tokenização, não pode ser só essa notarização. Botei no NFT lá a escritura da casa. Bacana. Mas qual é a automação que está nesse contrato? Tem regra de negócio nisso? Porque se for só para notarizar, não sei se existe uma vantagem tão grande. Agora, na hora de você botar essa automação, essas regras de negócio, né, para você poder fazer essa autoliquidação, esse ativo autoliquidante, aí o céu é o limite, é isso que você falou, né? É a economia integrada. E é aí que eu acho que é bacana a gente pensar para isso, né, nessas coisas, em blockchains públicas, né? Porque aí faz sentido você ter uma economia aberta, né? Poder fazer isso, inclusive, com ativos não financeiros, e aí ter outras denominações, e aí você consegue ter muito mais fluidez na economia. Então, vai ser um desafio bacana e eu muito provavelmente não vou ver isso virar realidade, mas estão aí brincando de construir para fazer isso também acontecer. Boa. Cara, antes de fazer a pergunta final, se alguém quiser fazer alguma pergunta novamente, por favor, fique à vontade. Eu tenho duas coisas que eu queria trocar uma ideia com vocês antes de encerrar. Mas a primeira coisa é, cara, fiquei muito animado, aprendi demais com esse papo, mas eu fico com a pulga atrás da orelha, que é o quanto disso tudo depende do Bacen, da boa vontade do Bacen. O quanto disso tudo depende de uma diretoria. O quanto disso está de fato enraizado no sistema financeiro nacional, de que esse é o caminho para o futuro. Como é que vocês veem isso? O Campos Neto tem uma apresentação que ele fez com o Fábio Araújo. Eu já fiz algumas vezes essa apresentação. E a tônica do Banco Central na agenda digital tem sido a economia tokenizada, né? O Campos Neto falou assim, hoje a gente fala muito de conta, né? Conta do banco, a gente vai falar de token, né? E eu acho que tem alguns indicadores de que mostrem que sim, o Banco Central é importante nessa história, porque afinal de contas é a entidade que rege o mercado financeiro no Brasil, então não tem como falar, eu vou criar aqui um Banco Central linha e eu vou fazer tudo mais rápido. As coisas não funcionam assim, né? Então a gente sabe que sim, o Banco Central vai ser essencial para que as inovações que a gente vê no mundo de Gen tenham forma e função no mundo regulado. Acho que esse é o papel do Banco Central encabeçando essa agenda. Significa que o Banco Central vai ser o que vai lançar a inovação? Não. O Banco Central vai ser aquele que vai adotar a inovação que faz sentido no mercado que ele regula, e isso é realidade para qualquer indústria que tenha reguladores fortes. Então, acho que essa é a tônica. Depende do Banco Central. Depende também do Banco Central como agente central de transformação desse mercado. Depende das diretorias dos bancos também bancarem e entenderem que isso é importante para eles? Sim, também depende, porque banco não é instituição de caridade, precisa ter retorno, e esses investimentos são investimentos de verdade. Então precisa ter essas experimentações, também são investimentos, então também tem que ter retorno. Agora, a gente vai ter disrupção vindo dessas entidades? Muito provavelmente não. O que vai acontecer é que com a adoção dessas tecnologias, você vai ter empresas menores, muito mais ágeis, muito mais rápidas, que conseguem trazer casos de uso específicos de nicho, implementar isso rapidamente, testar isso no ambiente da real digital e colocar isso para rodar de maneira que os bancos grandes talvez ainda não tenham condição de fazer, ou não venham a ter condição de fazer, né?
Então, em geral, o mercado financeiro tradicional, eles querem ser os primeiros a ser o terceiro, né? Na inovação. Porque aí Imagina um banco que vai ter que migrar para isso, ele vai ter que manter um sistema legado, equipes legadas para lidar com aquilo que é o antigo, enquanto às vezes pode existir um banco 100% real digital que já nasce ultra eficiente, né? Quem sabe? Pode aí no futuro. Pode. Foi assim com várias coisas. E vai continuar sendo assim porque o passo da tecnologia, assim, ninguém vai arriscar, né, o arroz com feijão para pular numa coisa dessa. Agora, um entrante novo que não tem histórico, que não arrasta um legado, tem muito mais, né, vantagens. E é importante que isso seja assim. É importante que venha a competição e que ameace os incumbentes para que eles também corram atrás de fazer isso, não só por medo de perder fatia de mercado, mas porque os consumidores merecem, né? Então, acho que essa se a gente conseguir, isso vai ser bacana pra caramba. Sem dúvida. O que você acha, Cesário, do quanto que a gente depende do Bacen e tudo mais? Aí eu acho que a gente tem que voltar para as leis, né? Então, é o Bacen que regula os instituições financeiras e sem ele nada acontece. Aí a outra coisa legal da lei é que diz que é uma autarquia, né, federal autônoma, e esse autônomo é importante, né? Que daí você consegue tomar decisões sem bias, né? Ou sem ser uma decisão política, né? E ser uma decisão de mercado, né? Você vê do bom da economia, querendo o seu objetivo, né? Que você fortalecer a moeda, fortalecer a economia. Então, é isso, acho que é 100% depende do Banco Central. Que bom que temos o Banco Central com a cabeça do Banco Central de hoje, né? Com a diretoria, né? O presidente, enfim, que tem se demonstrado muito capacitado e inovador, né? Com todas as coisas que ele foi fazendo. E é torcer para ficar assim, né? Então, a gente sabe que próximo ano tem um contexto importante, né? Que a gente tem a troca ali da diretoria do Banco Central. E daí acho que existe essa corrida até mesmo, né? Para a gente conseguir tirar da frente essas dúvidas da tecnologia e de privacidade que a gente comentou para, né, quando estiver perto ali da saída, né, do Campus Neto, tá muito mais caminhado o projeto, né? E acho que até eles mesmos falam, né, de ser um legado, né, que ele quer deixar para a economia. E é o senhor legado, né? Realmente implementar ou deixar muito próximo, né, de transformar a economia brasileira para ser uma das primeiras economias organizadas no mundo é um feito tanto. Então, estou torcendo para tudo dar certo. Depois de já ter feito várias coisas, né? Não dá para esquecer do Pix e da abertura, enfim, realmente é um legado bacana. E estamos chegando aqui ao final do nosso tempo e eu vou fazer uma reflexão aqui eu aprendi, como eu falei, eu aprendi bastante e eu fiquei pensando sobre o futuro, cara. Tipo, cripto do jeito que a gente entende hoje como uma rede descentralizada, não permissionada, com toda a parte do ethos cripto que carrega ele, tem futuro contra uma rede de real digital, CBDCs como um todo, que vão basicamente usar a tecnologia da blockchain para operar mais eficientemente? Vai existir será que tem lugar para os dois? Sabe, parece uma pergunta meio banal, mas eu não sei se eu fico em dúvida se é tão banal assim. Eu comecei a enxergar as coisas de um jeito um pouco diferente a partir da nossa conversa aqui. Eu não acho que é uma ameaça existencial a cripto. Eu acho que a gente passou do ponto de que cripto, a dúvida se cripto vai existir ou não, ela deixou de existir em 2018. Assim. Nós não temos mais essa preocupação que vai ter. O que vai ter é a liberdade de escolha, né? Então, eu acho que isso vai ser uma
E eu acho que vai convergir ao longo do tempo. Talvez seja uma questão de décadas, mas eu acho que vai convergir ao longo do tempo, né? Então, a gente não pode esperar que... a internet está em 68% da população, né? Então, daí significa que se a gente for crescer cripto o máximo possível, a gente vai crescer para 68% da população, né? Que precisa de internet para usar cripto. Agora, a gente vai transformar o mundo inteiro, 68% do mundo em degen, em autocustodiante. Difícil demais, cara. O UX não é compelling, né? Não é fácil. Eu acho que a gente vai ter para todo mundo. E aí vai ser um espectro. Vai ter gente que vai ser autossoberana, 100%. Bankless, né? Como o pessoal fala, né? Do movimento Bankless. O problema de você ser o seu próprio banco é você ter condição de correr o risco de ser banco. E aí o Cesário até deu um exemplo, né, de ter alguém para apertar o pescoço lá, né? Throat to choke. Né? Então, vai ter gente que prefere pagar o pedágio de ter um intermediário para ter alguém para esganar quando alguma coisa der errado, quando ele precisar recuperar alguma coisa. Então, acho que a gente vai ter nuances, né, de adoção e aí, pô, se a fricção entre você ir de um espectro ao outro for pequena, e aí gradualmente você vai ter autossoberania, né, mais massiva. Então, acho que não vejo isso como uma ameaça, vejo isso como uma grande oportunidade. Acho que isso, de certa maneira, valida cripto, né? Porque, no final das contas, é um incumbente, o Banco Central, né, o regulador, adotando a infraestrutura, né, que deu origem a esse mercado. Então, acho que assim, o sentimento é bom. Acho que esse é para a gente observar, né? Para a gente nunca ceder e continuar brigando pela resistência à censura, centralização e autossoberania, mas eu acho que é um movimento bacana de convergência no longo prazo. Eu compartilho aqui com o Maurício. O nosso futuro é multi-chain, né? O que realmente eu acho que o real digital ele valida essa ideia de tokens, né? Então cada vez mais todo mundo vai ter que entender sobre esse negócio token. Valida essa ideia de ativos digitais. Então, os ativos, eles existem em algum blockchain. Essa blockchain pode ser a blockchain do Bacen, pode ser em outras blockchains. By the way, vai ter blockchains em outros países. Então, realmente, essa comunicação entre blockchains vai ter que existir. E vai existir, talvez, são casos de uso, né? Então, você tem... Imagina uma população mundial que ela se governa os ativos através de... ativos digitais nativos, ativos digitais de comunidade, enfim, imagina o tanto de coisa de casos de uso que vai acontecer. Eu imagino que esses casos de uso vão ser mais ou menos fortes em algumas blockchains. E a gente vai se organizar na medida que esses casos de uso vão ser desenrolando aí pela sociedade. Muito bem. Queria agradecer demais a presença de vocês. Foi muito legal o nosso bate-papo. Eu acho que bastante conteúdo diferente do que a gente tem, do que eu tenho ouvido por aí. Pô, valeu demais pela presença de vocês. Eu queria agradecer o convite aí, valeu. Puri, João, bacana poder estar aqui com vocês. Prazerzão, Cesário, também bater esse papo. Acho que a dica é mais, assim, segue nós lá no Block Drops. Estamos aí toda semana fazendo aí um digest, né, das principais casos de uso, né? A gente faz um breakdown do que aconteceu na semana. Tem também uma lista corrida de manchetes bacanas que são objeto de pesquisa. Eu sou bem mais ativo no LinkedIn, então se quiser me achar lá no LinkedIn, Maurício Magaldi, acha nós lá também. Fala que vi você ouvi você lá no Spaces do Piquenique, e a gente vai trocando essa ideia. Eu compartilho bastante das minhas pesquisas no LinkedIn, né, artigo, cacetada de reportes que chega para mim aqui. Então tamo aí na atividade, construindo um pouquinho aí dessa nossa criptoeconomia. Muito obrigado, pessoal. É isso, pessoal. Também queria agradecer o convite aqui pelo time do Piquenique, também grande parceiro nosso. Lembrar todo mundo, né, pessoal? Estamos num momento especial de construção, né, de mudança de economia, de testes de produto digital, de
aos poucos, né, essa visão de massificação da criptoeconomia e dos ativos digitais. Então, acho que é legal seguir ali a LoopPay. A gente, inclusive, para quem se interessar, a gente acabou de lançar um aplicativo, basicamente um lugar para você trazer os teus ativos digitais, né? Você traz suas carteiras, você consegue dar uma olhada como é que tá teu portfólio, e a ideia é que esse seja só o começo. Enfim, tem muita coisa para fazer. O Brasil é muito rico, a gente vê muitos bons projetos em blockchain, né? Essa visão de criar valor nessas redes. O Picnic é um bom exemplo, então a gente está feliz aí de estar com comunidade forte. O episódio de hoje fica por aqui. Nosso podcast é gravado ao vivo no Twitter Spaces toda terça-feira às 7h. Siga o Use Picnic BR no Twitter para participar dos próximos episódios e saber mais sobre a nossa plataforma.